Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, esteja sobre todos nós. Pela bondade de Deus, nos reunimos mais uma vez para refletirmos sobre a sua palavra. E nesta oportunidade estaremos pensando sobre o assunto que estaremos compartilhando com os nossos irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 6 de junho de 2026. Como sabemos, estamos por estes sábados pensando sobre algumas das parábolas de Jesus. E nesta oportunidade, nós estaremos pensando sobre uma parábola intrigante. Intrigante é uma forma que nós encontramos para nos chamar a própria atenção nossa, para prestarmos atenção. Porque os termos utilizados por Jesus na construção dessa parábola, por vezes, alguns deles pelo menos, pode nos deixar confuso, porque vamos falar de uma parábola que, quanto parece, um homem que não agiu com honestidade em relação aos bens alheios que lhe foram confiados à guarda, esse homem recebeu um elogio de Jesus. E é isso que nós vamos pensar para verificarmos qual o sentido real da palavra de Jesus quando falou sobre a parábola denominada do administrador infiel ou do administrador desonesto. Como sabemos, nos últimos 5 sábados, nós pensamos sobre uma única parábola, a parábola do rico e do pobre. E sobre a parábola do administrador desonesto, nós vamos gastar 2 sábados falando sobre ela. Uma parte, primeiro, refletindo sobre os termos utilizados por Jesus para construir essa história, e depois uma outra reflexão pensando sobre o objetivo possível ou os objetivos possíveis de Jesus ao contar essa parábola. E o texto básico que nós vamos tomar para a nossa reflexão, Lucas, no capítulo 16. E nós vamos ler nesta primeira abordagem os 7 primeiros versos. A parábola foi registrada por Lucas nos seguintes termos. Versos 1 ao 7 do capítulo 16 do Evangelho, escrito por Lucas. E dizia também a seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando assim um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, e escreve 80.
estes 7 versos para nossa reflexão nesse primeiro momento, pensando sobre a parábola do mordomo infiel. Deixe-me caminhar um pouco com os irmãos na leitura, porque a Bíblia traz, por vezes, algumas palavras e algumas construções que pode nos deixar com dificuldade de entender o que, de fato, a palavra está a nos dizer. A começar pelo início do registro de Lucas. Lucas começa a registrar essa parábola dizendo assim: e dizia também aos seus discípulos. Essa frase, essa afirmação tem informações interessantes. Nós estamos aqui no capítulo 16 do Evangelho escrito por Lucas. E no capítulo 15, que é o capítulo imediatamente anterior, nós refletimos nos últimos 4 sábados, e depois complementamos no 5º ainda, sábado, a respeito das 3 parábolas contadas no capítulo 15. E as parábolas que foram contadas e registradas por Lucas no capítulo 15 são aquelas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, o filho pródigo. Essas parábolas, se a gente observar lá em Lucas, no capítulo 15, e os versos 1 e 2, logo no início do capítulo, a gente pode ver que Jesus falou essas parábolas e tinha um público composto por seus discípulos e também por outros judeus, outras pessoas, outros grupos de pessoas que estavam a ouvir Jesus e criticando Jesus por não entender o ministério dele. Então ele falou aquelas parábolas, como já mencionamos nos sábados anteriores, para dar àqueles seus ouvintes, além dos seus discípulos, orientações, esclarecer a eles qual era o seu papel, qual era a sua missão, por que ele estava fazendo no relacionamento com as pessoas que eram consideradas indignas por serem publicanas e pecadoras, porque ele agia, porque ele deu atenção para aquelas pessoas. Então ele falou isso aos discípulos e aos seus críticos. Mas a parábola do mordomo infiel, ele falou especificamente aos seus discípulos, isto é, a sua plateia, os seus ouvintes. Neste caso da parábola do mordomo infiel, eram só os seus discípulos. Não tinha o público em geral ouvindo-o. Então isso justifica essa palavra que Lucas descreve, e dizia também a seus discípulos. Ok? Então, essa parábola não foi contada para um público em geral, foi contada apenas para os seus discípulos. E ele vai dizer desse homem rico que tinha um mordomo. E ainda no verso 1, Jesus vai dizer que o proprietário, que era o homem rico, ele soube de alguma maneira, por algum canal, que o seu mordomo, o seu administrador, o seu empregado não estava agindo com lisura, não estava agindo bem. Ele estava desperdiçando os seus bens, estava usando os seus bens em benefício próprio, desperdiçando, e isso desagradou o proprietário. Então ele chama o empregado, chama o mordomo e diz: olha, o que eu estou ouvindo a teu respeito me deixou muito preocupado e eu preciso me assentar com você e ter um acerto de contas com você. Você precisa me demonstrar como estão os meus bens que eu deixei contigo para você administrar. E certamente eles não acertaram naquele dia. Uma outra data, um outro momento ficou acertado ou para ser marcado para eles se assentarem e o mordomo poder prestar conta. Quando eles se separaram, o mordomo saiu preocupado, porque certamente ele sabia que as notícias que o proprietário havia recebido a seu respeito eram verdadeiras, procedia, e que ele realmente estava agindo com desonestidade. E ele saiu pensando na certeza da sua dispensa. Ele seria dispensado
do seu trabalho, ele perderia o seu posto de trabalho. E ele começou a pensar: o que eu vou fazer? É a minha única fonte de renda, coisas mais ou menos assim. E ele, então, pensando como faria, ele teve uma ideia brilhante. E a ideia foi a seguinte: o patrão tinha várias pessoas que deviam para ele. E o mordomo sabia quem eram essas pessoas. E ele chamou certamente das pessoas que deviam mais dinheiro ou um volume maior de mercadoria, que tinha uma dívida maior, e propôs uma redução da dívida. E ele fez isso com 2 grandes devedores. Um devia 100 medidas de azeite. 100 medidas de azeite. A questão das medidas, a gente sempre fica curioso, né? 100 medidas de azeite era uma quantidade de azeite bastante grande, não é? E então ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos registrar que você deve apenas 50 medidas de azeite. Chamou o outro, diz: quanto você deve? Qual é a sua dívida? E ele diz: olha, 100 alqueires de trigo. Medidas de azeite, alqueires de trigo, medidas de capacidade ou quantidades, eram dívidas muito grandes. E eles: olha, então faz o seguinte, senta aí, escreve, você só está devendo 80 medidas, ou 80 alqueires de trigo, só 80, tira 20, deixa fora. E esta foi a postura daquele homem administrador. E ele pensou isso para o seguinte, diz: olha, ele pensou, eu fazendo isso, quando o meu Senhor me dispensar em definitivo, porque ele vai me dispensar mesmo, porque ele estava agindo com desonestidade e não tinha como esconder isso. Então, quando ele me dispensar, essas pessoas, de quem hoje eu estou reduzindo a dívida para o meu patrão, eu vou pedir uma proteção para elas, eu vou pedir uma cobertura e elas vão ficar praticamente na obrigação de me receber lá. E eu não vou ter problema com a minha sobrevivência. Ok? Então, nesta abordagem nossa deste sábado, nós vamos estar pensando apenas por esse lado. Jesus falando uma parábola de um homem que foi apanhado na desonestidade e, sem ter como justificar a sua desonestidade, ele cria um mecanismo para que, logo após a perda do seu posto de trabalho, ele pudesse ter pessoas com a obrigação de lhe dar um amparo. Claro que isso é uma coisa escandalosa, isso seria ou é inaceitável para nenhum de nós. É uma história muito triste, muito estranha, não é? Mas Jesus tinha uma finalidade. Veja que ele contou essa parábola apenas para os seus discípulos. Por quê? Para a gente começar já desde logo pensar, por que ele não falou isso para o público em geral, para os seus ouvintes em geral? Falou para os seus discípulos. Irmãos, só para a gente deixar a nossa cabeça bem no lugar, essa parábola tem tudo a ver com a maneira como nós devemos nos comportar no trato daquilo que Deus nos deu, que Deus nos dá. É para a gente pensar. Mas na introdução do nosso roteiro, nós vamos começar perguntando, porque na outra parte da parábola é que parece nos deixar uma palavra que nos intriga. Teria Jesus elogiado o administrador desonesto? Esse administrador. Na outra parte da parábola que nós vamos pensar no próximo sábado, no sábado que vem, não agora o outro,
Será que Jesus teria realmente elogiado aquele homem da forma como nos parece que ele tenha elogiado? E a gente segue dizendo, uma leitura rápida dessa parábola indica isso. E quanto parece, com muita clareza, parece muito claro, Jesus elogiando um homem que agiu de forma desonesta duplamente com o seu empregador. Agiu de forma desonesta quando ele estava cuidando dos bens do seu empregador. E ele agiu de forma desonesta quando tratou da dívida que outros terceiros tinham com o seu empregador. Duplamente desonesto. E então a parábola nos parece indicar que Jesus elogiou esse trabalho, essa forma de estratégia usada por aquele administrador. E a gente vai dizer que essa atitude de Jesus choca e deixa seus leitores confusos. É que, a gente diz, a desonestidade não combina com Jesus. Pelo contrário, dele só temos boas referências. Mesmo os que não se dedicam à sua adoração, os que não se declaram religiosos e seguidores de Jesus, o elogiam. Essas considerações nos despertam para uma leitura mais cuidadosa da parábola. Uma releitura da parábola nos revela, em primeiro lugar, o ambiente onde Jesus se encontrava e quais pessoas o ouviam quando ele contou essa parábola. Aliás, nós já dissemos, não é? Para quem Jesus contou essa parábola? Ele falava apenas com os seus discípulos. Essa história foi contada em seguida, como já dissemos, as 3 parábolas registradas no capítulo 15, as quais relatam o caso de pessoas que estavam perdidas, pessoas e coisas, representados na ovelha perdida, pessoas, coisas e animal, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Seus ouvintes eram apenas seus discípulos, e eles se encontravam em algum ambiente separado, distante do costumeiro público em geral. É o que a gente leu e fez comentário no capítulo 16, o verso 1. Jesus falou a parábola do mordomo infiel. Ele falou essa história no particular para os seus discípulos. Portanto, esse detalhe da parábola nos deve chamar a atenção para facilitar o entendimento quanto ao objetivo que Jesus tinha ao contar essa parábola. Na reflexão, vamos dizer que, nos tempos de Jesus, um administrador ou mordomo era a pessoa que guardava, controlava, distribuía e negociava os bens de um proprietário de grandes posses. O resultado dessas atividades, quer fossem financeiras ou a multiplicação ou acréscimo dos bens comercializados, eram guardados e, em tempo determinado pelo proprietário, era feita a prestação de contas. Entretanto, na presente parábola do administrador infiel, o acerto de contas não aconteceu no tempo esperado, devido o proprietário ficar sabendo das atitudes ilícitas do seu mordomo. É o que está escrito em Lucas, no capítulo 16, no verso 2, quando, na história narrada por Jesus, quando o proprietário fica sabendo por terceiro, de alguma maneira, por algum canal, sobre as atitudes do seu empregado, do seu administrador, ele imediatamente se aproxima desse administrador e ele lhe faz perguntas. Escuta, estou ouvindo coisas horríveis a teu respeito. Eu preciso que você me mostre os números. Nós precisamos nos assentar e você tem que me explicar o que está acontecendo. Eu quero ver, eu preciso saber o que é que está acontecendo. Para a gente pensar, irmãos, para a gente pensar, Jesus estava falando apenas com os seus discípulos. E na nossa geração, nós ocupamos o lugar daqueles ouvintes de Jesus. E na nossa geração, Jesus está falando para nós. Ele está olhando para nós. Ele está nos confrontando com a nossa maneira como nós cuidamos das coisas do reino. E aquele homem, voltando à parábola, aquele homem, após ser confrontado
pelo seu empregador e não tendo como negar a acusação que o proprietário lhe trouxe, e certo de que ele perderia seu posto de trabalho, sua fonte de renda, ele inicia a elaboração de uma manobra que pudesse proteger o seu sustento, a sua condição, tanto naquele momento atual quanto no futuro. Como ele iria sobreviver? Trabalho braçal não lhe era razoável. Viver às expensas de estranhos por esmolas, sejam eles familiares ou não, os outros, seria muito vergonhoso. E foi então que, pensando na sua condição, ele teve uma conclusão genial, cuja conclusão lhe salvaria por completo. E qual foi a sua conclusão? Ele iria lesar de novo o seu patrão. Por que de novo? Porque ele já havia lesado quando não administrou bem o que era do seu patrão, quando ele desperdiçou o que era do seu patrão. Mas agora ele iria lesar de novo, porque os haveres do seu patrão, ele não zelaria para que o patrão recebesse integralmente tudo o que lhe era devido. Pelo contrário, ele procuraria os devedores do seu patrão e ele proporia um acordo com uma redução significativa da dívida. Por isso, ele lesou outra vez, dilapidou de novo o patrimônio do seu patrão através dos seus devedores. E o detalhe que está aqui é por que ele fez isso. Com esse proceder, ele estaria criando um mecanismo pelo qual esses devedores ficariam na obrigação de acolhê-lo e de sustentá-lo no futuro. Porque os devedores deviam e sabiam que as dívidas deles não estavam na mão do dono, estava na mão do administrador. Então o administrador senta e propõe um acordo bem favorável para os devedores, pensando assim: quando eu for definitivamente despedido, eu então terei o abrigo, o acolhimento desses agora devedores, em reconhecimento ao benefício que eu lhes proporcionei, perdoando parte da dívida, eles vão me sustentar, eles vão me acolher. Esse foi o pensamento daquele administrador quando confrontado com a sua desonestidade pelo seu patrão. E foi esse aspecto que Jesus relatou para fazer os seus discípulos pensar na grande responsabilidade que estava sobre eles. Os bens, o patrão, o superior, o proprietário era Deus, e o mordomo eram os seus discípulos. Trazendo isso para a nossa realidade, Deus é o mesmo Senhor da parábola contada por Jesus, representado no homem rico, e o mordomo, naquele momento, eram aqueles homens para quem Jesus se dirigia a palavra, cuja palavra ficou registrada para que hoje essa palavra seja dirigida a mim e a você. Mas como se trata de uma parábola, nós estamos falando aí na reflexão 2, uma formulação, uma história para aguçar a imaginação dos seus discípulos, nós não ficamos sabendo se o mordomo conseguiu o que planejou. Não há esse esclarecimento. Você pode verificar na parábola, não há esse esclarecimento. Isso deixa claro para a gente pensar nas entrelinhas a palavra de Jesus, é porque o nosso acerto de contas ainda está aberto. Nós vamos ser confrontados no juízo final, quando as nossas obras forem avaliadas pelo céu,
como está escrito, e os mortos foram julgados por aquilo que estava escrito no livro. E houve uma certa diferenciação entre aqueles que tinham nomes, os seus nomes escritos no livro da vida, e aqueles que não tinham, mordomo fiel e mordomo infiel. Mas o fato que nós estamos abordando na reflexão 2 é que Jesus quis comunicar a seus discípulos e a nós. O que ele quis comunicar, ele conseguiu, foi o que nós acabamos de relatar. Por essa história, somos chamados a dar atenção para a seriedade que envolve a demanda pela nossa salvação. Veja, é por isso que a parábola parece não ter sido terminada. A história parece que não se concluiu, porque nós não ficamos sabendo do destino do mordomo infiel. Mas fica subentendida ali. Nosso pecado ainda está diante de nós. É a misericórdia de Deus que vai nos limpar, de tal maneira que nós não nos encontremos culpados quando nós fecharmos a nossa folha de trabalho nesse mundo. Jesus quis que ficássemos sabendo que viver em harmonia com a sua palavra demanda cuidado e atenção. Por outro lado, a nossa vida vai terminar, vai ter um momento em que nós vamos ser chamados a prestar contas como aquele mordomo. E mais, tanto o nosso presente quanto o nosso futuro está nas nossas mãos decidi-lo. O que o céu havia de fazer por nós, o céu já fez, agora depende de nós. Por isso Paulo, quando escreve na carta aos Efésios, no capítulo 5, e nós temos aí a partir do verso 8, Paulo vai nos lembrar assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E como filhos da luz, nós não vamos andar como andou aquele mordomo, mas nós vamos fazer as coisas que sejam aprovadas e agradáveis diante do Senhor. É o que está no verso 10. E não comuniqueis, a recomendação, a advertência, na verdade, aqui no verso 11 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ok? Era, em outras palavras, nas palavras de Jesus ao contar a parábola, ele estava exatamente nos advertindo aqueles ouvidos imediatos e nós, aqui tão distantes no tempo, advertindo em relação àquilo que Paulo vai falar aos Efésios, que nós lemos, que ficou para o nosso ensino. Cuidado, não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, do pecado, da infidelidade. Vocês foram resgatados, vocês foram chamados para Deus. É por isso que Jesus fala direta e particularmente com os seus discípulos quando conta essa parábola. Na sequência 2, vamos dizer que um outro detalhe que vale a pena pensar sobre o administrador infiel refere-se à reação antecipada à sua possível dispensa do trabalho. Ou seja, ele foi um homem que mediu os riscos, apesar que mediu e concluiu para a desonestidade. Portanto, isso certamente não salvou a vida dele. Talvez pudesse ter salvado naquele primeiro momento, mas não tinha como salvar depois. A desonestidade é assim. As estratégias formuladas por ele previa sua sobrevivência no futuro, mas não previa a possível necessidade de ressarcimento dos valores referentes ao prejuízo causado contra o patrimônio do seu empregador. Ou seja, falando espiritualmente, transportando esse ensino, essa palavra para o campo espiritual, quando nós reconhecemos os nossos pecados, o nosso erro, nós devemos confessá-los e abandoná-los. Aquele mordomo, quando ele ficou sabendo
que o patrão tomou conhecimento das suas falcatruas, do seu mal feito, ao invés dele confessar e pedir clemência, pedir perdão, ele saiu da presença do seu empregador e ele foi construir estratégias para se safar das consequências dos seus atos mal feitos. E ele fez isso numa forma de enredar outras pessoas na sua própria malícia, no seu próprio erro, comprometer outras pessoas. E pensando em levar vantagem. É assim que, às vezes, os homens agem. Para fugir de um erro, cometem outro e se esquivam de se humilhar, de se arrepender e de se voltar para Deus. Pensar sobre isso seria justo. Veja só, e por que seria justo? Ele pensou no sentido de se precaver, de se prevenir, porque quem consome indevidamente o patrimônio alheio deve arcar com os custos do seu reparo, e ele não se via em condições de arcar com os custos. Então, o que ele tinha que fazer? Pedir perdão, se humilhar, mas não, ele passou para um outro estágio. Eu fujo das mãos do meu Senhor, mas eu entro debaixo da mão dos devedores do meu Senhor, eles que vão cuidar de mim. Ele apenas quis salvar a sua pele. É o que a gente entende que no capítulo 16 aí de Lucas e no verso 4, o que está registrado aí pelo evangelista Lucas, nas palavras de Jesus: o homem pensa, maquina até chegar à seguinte conclusão: eu sei o que eu vou fazer. Quer dizer, a partir daí ele passou a agir objetivamente na construção de um amparo possível e certo para ele no futuro, através da continuação na sua ação de infidelidade. Eu vou pegar os devedores do meu patrão e eu vou reduzir a dívida deles. E eles depois ficarão na obrigação de me amparar. É isso. O pecado nos cega os olhos, nos torna surdos os ouvidos e empana, encobre as nossas sensibilidades, de tal maneira que não conseguimos pensar para o bem, para nos humilhar diante daquele contra quem nós pecamos, nós erramos, que é Deus. E ao invés da gente pedir perdão, a gente está construindo estratégias e desculpas e sempre produzindo coisas piores do que a gente conseguiu anteriormente. Por fim, na reflexão 3, para a gente concluir, vamos dizer que pela parábola reafirmamos nossa convicção de que o pecado torna a pessoa insensível, a ponto de não reconhecer o quanto pode agir com desonestidade diante dos seus próprios erros. O poeta, no Salmo 19, escreve pedindo misericórdia a Deus. E ele diz, olha, no verso 11, também por eles, quer dizer, pela bondade do Senhor, nós somos admoestados, eu sou admoestado, em guardar aquilo que o Senhor nos faz, nos dá, nos ensina, podemos ter grandes recompensas. Entretanto, nós por nós mesmos, nós somos maus e a gente não consegue. Daí ele conclui no verso 12 do poema do Salmo 19. Quem pode entender os seus próprios erros? E ele pede a Deus, expurga-me dos meus erros que eu cometo, mas que eu não consigo me livrar deles. É isso. A estratégia do administrador foi incorrigível. Também quanto ao quesito de ignorar a sua dívida. Ele devia para o seu empregador e, ao invés de buscar o perdão porque ele não podia pagar a dívida, buscar uma negociação com o seu empregador, ele causou mais dano, mais prejuízo ao baixar a dívida daqueles que deviam para o seu empregador. Lesou duplamente ao seu empregador, ao dono. Então, esta é a primeira lição, nessa primeira análise da parábola do mordomo infiel, que nós possamos nos despertar
Deus está à nossa espera. Ele sabe que nós não somos capazes de por nós mesmos ser completamente fiéis e leais, mas Ele nos espera numa atitude de humildade, de reconciliação, de nos humilharmos e pedir perdão. Ele sempre estará disposto a nos receber e a nos perdoar. Ele nos abençoe e nos dê a graça de compartilhar da sua graça na nossa casa e aos nossos irmãos, ao invés de compartilhar estratégias de indução ao pecado. Que o Senhor nos faça santos e irrepreensíveis. Ele permaneça conosco. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!